Juiz da Lava Jato determina a prisão do ex-ministro José Dirceu. Repórter Vitória Abel. A Justiça do Paraná determinou nesta quinta-feira a prisão do ex-ministro José Dirceu. O juiz da Lava Jato, Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que Dirceu tem até o fim da tarde desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal em Curitiba. A decisão veio após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar recurso do ex-ministro para prescrição de sua pena de 8 anos e 10 meses de prisão. É a segunda condenação dele na Lava Jato. A defesa protocolou o pedido na última segunda-feira com a argumentação de que o crime cometido por Dirceu já teria prescrito em 6 anos, já que a data dos fatos foi em outubro de 2009 e o recebimento da denúncia ocorreu apenas em junho de 2016. Os desembargadores concluíram que a argumentação não tinha fundamento. Segundo a desembargadora Cláudia Cristofani, primeira a votar, as datas do pedido de prescrição não conferem com a denúncia. As condutas perduraram no tempo entre os anos de 2009 e 23 de 4 de 2012, período durante o qual o requerente sustentou a manutenção de Renato Duque no cargo de diretor da Petrobras e se manteve também percebendo vantagem ilícita, consubstanciada em propina. Depois da negativa do TRF4, foi solicitado imediato ofício para início do cumprimento da pena ao juízo de primeiro grau, ou seja, em Curitiba. José Dirceu se tornou réu após a identificação de recebimento de propina em contrato superfaturado da Petrobras com a empresa Apolo Tubulares, fornecedora de tubos para a estatal entre 2009 e 2012. O ex-ministro chegou a ser preso no Paraná por 2 vezes, uma em agosto de 2015 e outra em maio de 2018. Em ambas as ocasiões, ele conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. E só acrescentando, o ex-ministro tem até às 4 horas da tarde de hoje para se apresentar, professor Vila. O TRF da 4ª Região, Porto Alegre, negou o pedido de prescrição da pena e a condenação, como foi dito, é de 8 anos e 10 meses. Eu nunca tinha entendido, sinceramente, não sou um operador do direito, porque ele estava solto, E aí ele aproveitou todo esse período para fazer almoços, jantares, festas, encontros e se despedindo dos amigos, dizendo que não sairia mais da prisão. A questão é que ele tem de cumprir as penas, a pena não é vingança, mas é justiça, dos crimes que ele cometeu, Agora, e saber que nós devemos a Roberto Jefferson muito no Brasil. Se não fosse o Bob, José Dirceu poderia... Foi de Lupicínio, professor? Do nosso grande cantor também, canta Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço, Vamos lembrar que é um clássico do Lupicínio Rodrigues, o Roberto Jefferson que denunciou Zé Dirceu no episódio da CPMI dos Correios, Lá atrás, naquele episódio, começou com uma coisa menor, um recebimento de uma propina de R$3 mil por um funcionário chamado Maurício Marinho. A partir de então, abriu-se uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, e aquilo foi avançando as investigações, acabou aquilo gerando o inquérito 2245 e depois recebido como ação penal 470 e conhecido como processo do mensalão, que terminou com 25 sentenciados. Era a princípio 40 réus, diminuiu para 38, foram 25 sentenciados. Um dos quais o José Dirceu, naquele processo. Mas era um homem muito poderoso na Casa Civil entre 2003 e 2005, do então presidente Lula, hoje também sentenciado e cumprindo pena em Curitiba. E o que se falava é que naquela época, em 2006, o Lula ia tentar a reeleição, como tentou, e em 2010 o candidato do PT seria o Zé Dirceu. Só que o Zé Dirceu era muito mais capaz no sentido de apresar a máquina do Estado, de construir um domínio do aparelho do Estado, do que o próprio Lula. Basta ver que na Casa Civil, quando ele foi chefe, durante 2 anos e meio, ele tinha quase que 500 milhões de assessores. Era uma verdadeira loucura. Nenhum ato do governo, nenhuma nomeação passava sem a checagem dos asseclas de José Dirceu, que sempre foi considerado um agente secreto da polícia cubana, desde quando lá permaneceu. No final dos anos 60. Aí tem toda uma história mítica que ele inventou de si próprio, da operação plástica, que deixou ele irreconhecível, que é uma mentira enorme, tudo mentira. Ele fez uma pequena intervenção cirúrgica no nariz, e você olha as fotos, que há fotos inclusive dele clandestinamente no Brasil, e você percebe que qualquer pessoa que olhasse falava, esse é o Zé Dirceu. Voltou clandestinamente para o Brasil, se abrigou no oeste do Paraná,
conheceu uma senhora, foi sustentado por ela durante anos e anos, não trabalhava, vinha mensalmente para São Paulo, teve um filho com essa senhora, que é o Zeca Dirceu, hoje deputado Zeca Dirceu, que ficou conhecido por um ato de falta de educação recentemente na Câmara dos Deputados, e depois da anistia mostrou para a mulher quem ele era, falava: o meu nome não é esse, ela não o conhecia, não sabia quem ele era, acreditou na história falsa que ele contou, a senhora Clara Becker, e a partir daí ele falou não, ele abandonou a mulher que o sustentou durante anos, foi para Cuba, fez uma nova intervenção cirúrgica e volta ao Brasil. Esse é o grande José Dirceu, que agora volta de onde não deveria ter saído, a prisão.